Prezados amigos, neste horário das 18 horas no Lar Fabiano de Cristo, convidamos a todos para a reflexão do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei, no item 9, que trata da instrução dos Espíritos a respeito da nova era. Este item 9 é um item mais ou menos extenso e que vamos fazer uma leitura parcial e ao mesmo tempo comentarmos algumas reflexões para o nosso entendimento deste momento. Fala-nos, através de Kardec, no Evangelho, Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã. É interessante a colocação de que já em Moisés havia o germe da mais ampla moral cristã, porque é exatamente no Decálogo que surgem os princípios fundamentais que irão nortear a cultura ocidental e as bases para aquilo que o Evangelho de Jesus mais adiante iria desenvolver. E segue o texto dizendo que, mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Portanto, a moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de um outro modo, que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Foi realmente depois de Jesus que surge a ideia de que não devemos, ou que não é o melhor, devolvermos a violência através da violência, do olho por olho, dente por dente. Mas, ao tempo de Moisés, não havia um outro modo de trazer esse tipo de entendimento, senão através pela lei mais rigorosa que trazia a ideia de justiça. Esse adiantamento dos povos, ainda adiante de um estado primário, era uma maneira de se adorar a Deus. Então foi, portanto, um desenvolvimento material no campo das artes, das ciências, mas uma inteligência ainda atrasada no nível da moralidade não teria como compreender um império, como diz o texto, de uma religião inteiramente espiritual. Já o Cristo foi o iniciador da mais pura e da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade, o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida e que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Então, já nesse momento, percebemos que Jesus, quando surge, ele irá trazer a mais sublime moral, que é a que nós nos baseamos ainda hoje para entender que essa renovação do mundo está
baseada na sua moral evangélico-cristã. Uma moral que não empreende um conceito rigoroso, uma nova legislação, mas que busca tão somente aproximar os homens e torná-los irmãos. É uma moral sublime porque toca os corações, inspira a caridade, suscita o amor do próximo, estabelecendo, portanto, esse ideal de solidariedade e que, conforme os próprios preceitos espíritas, dentro de um processo progressivo, de uma lei de progresso, há de transformar a Terra, transformando-a numa morada de espíritos superiores. É claro que isso se dá muito lentamente. Estamos ainda distantes deste ideal. Mas existe na ideia espírita um conceito de que estamos sim num processo evolutivo, a passo e passo, devagar, mas que caminha por uma evolução que nos leva a entender que a humanidade está se aproximando e que chegará um dia que poderemos consolidar esta lei maior de Jesus, que é a lei do amor. E conclui dizendo: são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade e suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. E conclui com beleza profunda: Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita. É bem verdade que estamos assistindo, sim, esses tempos chegados da nova era. E estamos, sim, percebendo que estas assertivas são, de fato, o contexto da nossa realidade presente. Porque estamos vivendo, sem dúvida alguma, este momento de lutas, este momento de abalos, de discussões. E conforme o benfeitor nos assevera que essas ideias precisam desses embates para atingirem a maturidade e, portanto, alcançarem a atenção das massas. Parece que sim, que não é sem lutas, sem dificuldades, como se fosse um metal precioso que vai sendo lapidado para atingir a perfeição. A beleza, a santidade da moral que tocará os espíritos, segundo o benfeitor, coincide plenamente com os ideais de Jesus e que o Espiritismo abraça. Portanto, com muita sabedoria, concluímos desejando que o mais breve que possamos alcançar e merecer, através das próprias conquistas, a sua colocação, de que Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá, seja uma realidade para o mundo social em que vivemos. E quiçá possamos estar aqui, bem ainda, em plena forma, para perceber, quem sabe, uma sociedade mais justa, baseada na moral do Evangelho de Jesus. Que a paz do Mestre nos acompanhe a todos. Que assim seja.